Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Então tá, gente, eu vou falar desse projeto que está no Senado, o Escola Sem Partido. Eu não queria falar disso aí porque, na verdade, eu acho uma grande bobagem, tá? Mas enfim, tá todo mundo fazendo vídeo e eu não vi ninguém especificamente que trabalha com educação, alguém da área fazendo, não sei se o Amaro, parece que ele é professor, não sei se ele trabalha na área, enfim, o Pirula fez vídeo, enfim, tem várias das pessoas fazendo vídeo. Tá? E eu sou professor, 12 anos, eu costumo dizer que eu sou professor de chão de sala de aula, como eu costumo dizer. Trabalho em todos os níveis, já trabalhei em vários municípios aqui da minha região do Rio Grande do Sul, e eu tenho, assim, uma certa experiência que eu acho que eu posso aí dar meus 50 centavos de colaboração em relação a esse assunto. Bom, gente, antes de falar o desfecho do que eu penso de tudo isso, então eu vou fazer uma análise assim um pouco mais calma aqui para vocês entendam do que se trata. Eu vou ler aqui o que diz o texto que está lá no Senado, ok? Então está escrito assim, tá? Essa lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação nacional, o que trata na Lei 9394, de 96, do programa Escola Sem Partido. Então, no artigo 2º, a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Primeiro, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Gente, aqui já tá, começa assim, neutralidade. Essa palavra já não está bem colocada, ela tinha que ser o quê? Pluralidade. O Estado é neutro, mas a educação não é neutra. Tá? A não ser que eu tenha entendido errado o que diz aqui o texto, mas é isso. Né? Então, neutralidade já, para quem é da educação, já sabe que isso tecnicamente não é nem questão de não se querer a neutralidade, ela simplesmente é impossível, tá? Mas eu vou falar disso mais adiante depois. Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Ok, mas é o seguinte, isso já existe. E outra, como que isso não existiria? Vocês entendem? Qualquer pessoa que já frequentou uma academia sabe que existe pluralismo no ambiente acadêmico. Então, esse segundo é desnecessário. Terceiro, a liberdade de aprender e ensinar. Tá, ok, beleza. Quarto, liberdade de consciência de crença. Ok, beleza. 5. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. Tá, ok, beleza. Né? Mais fraca no sentido porque ele obedece regras, enfim, ele tem que estar. Ok, beleza. Direito dos pais a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Não. Simplesmente não. Aqui está a pérola, né? Já começa aqui a pérola. Porque na verdade vocês vão ver o que eu vou concluir de tudo isso, tá? Nós vimos ali que o primeiro está errado, o segundo é desnecessário, os outros ali já. Ok, mas já existem, é isso que eu quero chamar a atenção. E aqui, esse aqui é bem interessante, né? Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Não. A escola trabalha com um modelo de educação, primeiro, que já está no PPP de cada escola, que obedece aos PCNs, tá ok? Que já são construídos de maneira plural, laica, em tese já tá lá. Se isso é cumprido ou não, primeiro vamos escrever o que está escrito aqui. De acordo com o que os pais querem, a escola atende quantos alunos? Cada professor de cada turma atende quantos alunos? Ele não tem como fazer de acordo com aquilo que os pais de cada um de seus alunos querem. Ele tem que ser plural, ele tem que ser laico, né, como já está disposto. Então isso aqui, na verdade, é simplesmente um argumento para que os pais depois possam gerar demanda judicial em função do que cada um acredita dentro da sua própria casa. Mas a escola não trabalha assim, porque tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção. Os jovens e as crianças passam 4 horas por dia na escola, os outros 20 eles estão sob o cuidado da família, dos responsáveis. E por mais que as pessoas acreditem que os professores exercem influência na formação ideológica das crianças, dos jovens, e de fato exercem, mas não é tão grande. Primeiro por causa do tempo, eles ficam 4 horas enquanto o jovem adolescente passa outras 20 horas em outra situação. Segundo, porque o professor não é visto como uma referência absoluta, os pais são muito mais por qualquer jovem, por qualquer criança.
Muitas vezes os amigos mais velhos, parentes, rivalizam com o professor também. Outra, os jovens não têm um professor, os jovens têm vários professores. Eles não estão sujeitos a uma ideologia de uma pessoa. Mas vamos seguindo. Parágrafo único. O poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Isso que é outra abominação, é outra estupidez, tá? A gente sabe que assim, ó, uma média de cada 100 alunos, tá? Um aluno tem alguma relação conflituosa com o gênero, ok? Acredito que na questão da transexualidade esse número seja ainda bem menor, tá, ok? Entretanto, então numa média de cada 3 turmas tem pelo menos um aluno que você nota que não se enquadra dentro dos comportamentos, eu não sei, é uma palavra difícil, não sei se dá para dizer isso, mas dentro dos padrões estabelecidos do que é o masculino e o feminino na nossa sociedade atual. Tá? A gente vê que algumas pessoas, uma média de 1 a cada 3 turmas, isso não é muito, né? Então tem um número bastante grande de jovens assim, a gente percebe. Embora não seja muito, essas crianças, esses jovens necessitam que esses assuntos sejam trazidos como um assunto formal, um assunto pedagógico, ok? Então essas coisas assim, ó, tem que ser debatidas em sala de aula, tá? Que seja colocado nos planos de ensino das disciplinas de humanas, mas que isso possa ser colocado. Claro, a ideia não é que as pessoas pensam assim, alguém vai fazer meu filho ou a minha filha virar homossexual. Gente, é óbvio que não é, mas o professor, ele convivendo, ele percebe que se aqueles assuntos não forem discutidos, se determinados assuntos como esses não forem discutidos, a gente gera, ou pelo menos mantém a formação de traumas em crianças e adolescentes. Então isso aqui não pode estar legalmente respaldado, que a escola não faça uma coisa que é dever da escola, ok? E é claro, né, gente, ideologia de gênero, esse termo não é bom, não é isso. Não é uma questão ideológica, é uma questão pedagógica, inclusiva. Veja que absurdo. Nós temos uma lei que obriga no Brasil a gente incluir portadores de necessidades especiais. É um termo também difícil, não sei como me referir exatamente a isso. O que obriga os professores, né, numa média mais ou menos igual, de 1 a cada 3 turmas, talvez até um pouco menos, elaborar todo um currículo adaptado em função de um que está incluído numa turma de 30. É o mesmo caso para aquela criança, para aquele jovem que está, durante o seu desenvolvimento cognitivo, durante a formação, vamos dizer assim, não gosto de usar opção sexual, nem preferência sexual, mas da sua identidade sexual, da formação da sua identidade sexual, as crianças, às vezes, elas também precisam, não só elas, mas os outros que convivem com elas, precisam ser educados, precisam construir conhecimentos mais modernos nesse sentido, justamente para dar uma qualidade de vida mais inclusiva para essas pessoas que têm essas condições. Então, a mesma educação que preserva o direito dos portadores de necessidades especiais, sei lá, um cadeirante, um síndrome de Down ou qualquer outra síndrome, com dificuldade auditiva, dificuldade visual, também tem que atender essas pessoas. Então não pode ter esse tipo de coisa aqui legalmente, né? Mas vamos seguir. Artigo 3º. As instituições de educação básica fixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo dessa lei, com no mínimo 90 centímetros de altura, 70 centímetros de largura e fonte de tamanho compatível com as dimensões adotadas. Parágrafo único. As instituições de educação infantil, os cartazes do caput desse artigo serão afixados somente na sala dos professores. Desnecessário, né? Mas eu não vou nem perder tempo falando disso. Tá? As escolas confessionais e também particulares, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções e princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, deverão obter dos seus pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados aos referidos princípios, valores e concepções. Parágrafo único.
Para os fins do disposto no caput desse artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o pleno conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Gente, isso já existe. Isso já existe, entendeu? É um profundo desconhecimento da educação brasileira. E isso já existe. Você, na hora da matrícula, tá? A escola confessional, ela já tem ali tudo, as regras da escola, a proposta da escola, a missão, essas coisas todas, já está tudo ali. Vocês entendem? Isso que é desnecessário. Então, reparem, até agora, ou são absurdos, o que eu li até agora, ou são coisas desnecessárias. Mas vamos lá, vamos continuar. No exercício de suas funções, o professor não aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Muito bem. Isso já existe também. Qualquer professor que começar a fazer campanha para político A, político B, ou para ideologia A, ideologia B, tá? Isso é uma coisa que é tão rapidamente questionada numa escola que os professores de assimilino não fazem, gente. Não fazem. E outra, isso já não é permitido legalmente. O professor não pode defender partido A, partido B, ideologia A, ideologia B. Defender. Ele tem que cumprir, tá, com um plano de aula que é estabelecido por um planejamento. Os conteúdos eles têm que estar distribuídos de acordo com aquelas coisas que já são antes acordadas. O professor tem liberdade de escolher, enfim, tudo bem, ele tem, mas ele tem que cumprir o programa de cada série, ou de cada ciclo, ou de qualquer coisa, da maneira como estiver organizado o currículo da instituição de ensino que ele está trabalhando. O professor não pode ficar martelando em cima de uma coisa só. Ele vai falar de Marx, mas lá pelas tantas ele vai ter que falar de Aristóteles. Ele vai ter que falar de Platão, ele vai ter que falar de Kant. Você está entendendo, gente? Não tem como ficar martelando uma coisa só. Então já está dividido, já há uma lei que explicita isso, que o professor tem que trabalhar vários conteúdos, ou seja, tem que atender à pluralidade. Mas vamos continuar, vamos lá. Não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas ou falta delas. Ok, beleza. Não fará propaganda política partidária em sala de aula e incitar os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos, passeatas. Assim, ó, a questão partidária, como eu falei antes, já existe. Não pode falar. Não se pode incitar partido, nomes e coisas assim. Quanto a participar de passeatas, eu acho que isso também é muito relativo. Porque se é uma passeata partidária, se enquadra no caso dos partidos. Agora, se é uma reivindicação, uma demanda de determinado segmento ou da sociedade local, eu não vejo problema nenhum em o professor falar assim, olha, eu acho que deve-se participar desse tipo de movimento. Até porque, como eu digo, existem vários professores em cada escola. Os alunos têm contato com vários professores e os professores não têm uma voz só, não existe um consenso. Se vocês entendem isso, qualquer pessoa que trabalha em sala de aula sabe, percebe isso. Vai ter um professor que vai dizer uma coisa, mas vai ter outro professor que vai dizer outra. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas correntes a respeito. Tá, isso já é assim, tá? Para informar quem escreveu isso aqui. Isso já é assim. É assim. A gente pega o que é principal, o que a academia já torna como clássico, ou seja, como dado em classe, aquilo que já foi criado, foi bastante discutido, foi peneirado entre as várias teorias, e aquelas mais fortes, aquelas mais importantes, é aquilo que a gente leva para os alunos dentro da sala de aula. É assim que funciona. Né? Até porque não tem como mudar tudo, é impossível. Mas a gente vai peneirando, e claro, os professores, dentro das suas práticas, também conseguem fazer a sua própria seleção do que vão trabalhar. Porém, há uma delimitação geral que está lá nos PCNs de todas as disciplinas que a gente tem que trabalhar em sala de aula, tá ok? Respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Bom, é aquilo que eu falei lá antes, tá? Não. Sem chance, isso é um absurdo. As convicções laicas e plurais que o Estado pode oferecer, já que ele é neutro. Mas a escola, o professor, não existe neutro. Isso não existe. Tá entendendo? É que nem unicórnios lá na biologia, para lembrar o meme lá que circula na internet, entendeu? Não existe. Não existe pessoa neutra, não existe
pessoa imparcial. Tá? E aí eu posso até falar um outro caso que é o seguinte, é lógico, o professor não pode, aí eu vou citar o que o Leandro Carnal falou, ser um catequista, no sentido de querer, olha, fazer a pessoa entender que aquela ideologia ou aquela ideia é a melhor. Ele não pode ser. Justamente por isso que tem que ser plural, e por isso que o currículo já está assim organizado, tá ok? O currículo é plural, tá? Agora, dizer que ele é neutro, ninguém é neutro. E é justamente o fato de você ter vários professores, cada um com suas tendências, e todos trabalhando dentro das suas áreas, porque mesmo um professor de matemática, ele transpassa a sua tendência ideológica, vamos dizer assim, na maneira como ele organiza a sua prática pedagógica na sala de aula. Ok? Ali já se percebe o viés do professor, né? Nas conversas, na maneira como ele conduz, nos exemplos que ele cita, tá ok? Não é só os professores de humanas, não. Todos influenciam a tendência política e ideológica dos alunos. E muito mais que os professores, como eu já falei antes, a família, os pais, principalmente os amigos mais próximos, ok? Então a escola tem que ser plural e laica. Agora, tentar fazer aquilo que os pais querem que faça, isso só abre um precedente para gerar demanda jurídica contra os professores. Porque agora é assim, o aluno roda porque não faz nada, porque foi chamado várias vezes à escola, porque se tentou todos os meios de resgatar o aluno, de fazer ele aprender, ele não evolui em relação a ele mesmo, o que acontece, ele reprova, os pais entram na justiça com algum argumento, sei lá, e aí conseguem. E aí se coloca, se desmoraliza os professores, então tem toda uma outra circunstância. Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Quer dizer, isso aqui, o que, que é? Então, se alguém quiser falar alguma coisa referente à política, moral, já que o professor não pode falar, nenhum outro aluno pode falar, é censura não só ao professor, é censura para os outros alunos também, quer dizer, o professor não pode nem deixar gerar debate, é isso mesmo que eu li aqui? Sei lá, tomara que eu tenha interpretado errado. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio serão informados e educados sobre os direitos que decorrem da liberdade de consciência e de crença assegurada pela Constituição Federal, especialmente sobre o disposto na lei do artigo 5º dessa lei. As pessoas não sabem que toda escola, mesmo escola pública, ela tem um PPP, tá? Que é, vamos dizer assim, toda a normativa de como que a escola age, como que ela, qual é a visão pedagógica da escola, os princípios que ela está fundamentada, as estratégias pedagógicas. Toda escola tem que ter isso. E na hora da matrícula, os pais têm acesso a esse tipo de coisa. Você pode chegar ali, olha, eu gostaria de ver qual é o plano político-pedagógico da escola. Pronto, a pessoa vai ter acesso. Todas as escolas têm orientação e têm coordenação pedagógica. Sabiam disso, pessoas? Tem. Os professores, os estudantes e os pais, os responsáveis, serão informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, especialmente no que tange os princípios definidos. Tá? Já está lá também, tá? Já tem. Oitavo, o Ministério e as Secretarias de Educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei, assegurando o anonimato, assegurado o anonimato. É aquela coisa, a gente viu, ó, nós estamos fazendo tudo isso aqui, vamos cuidar de vocês. Vamos ter um canal, os professores agora, ó, nós estamos de olho. É uma coisa assim, né, gente? Acuse o inimigo daquilo que você quer fazer, daquilo que você faz, tá? O Brasil passou por esse processo de ruptura institucional, fizeram esse malabarismo político para tirar uma presidente sem apoio político e que atravessa uma crise econômica local e mundial, para substituir por um grupo sem votos, mas com maioria política. A gente está vivendo isso. E tudo aquilo que foi criado, tá, naquele arcabouço de ideias mirabolantes para construir apoio popular para esse golpe, acho que agora, depois de tudo que aconteceu, não tem nem como a gente chamar de outro jeito. Acho que mesmo o mais cético já deve estar admitindo isso a essa altura. O que acontece? Eles viviam acusando de ditadura, que nós estávamos vendo uma ditadura no Brasil. Sendo que agora vejam o seguinte, isso aqui é uma censura. Todas as ditaduras, gente, todas que eu conheço, que eu já estudei, uma das principais preocupações é a educação, é controlar a opinião através de censura a professores. Isso foi assim na ditadura do Hitler, isso foi assim na ditadura da Argentina, isso foi assim aqui no Brasil, onde se tinha o cúmulo de ter estudantes infiltrados para ver o que os professores estavam falando. Quer dizer, isso aqui.
Só que agora nos moldes desse novo golpe, desse novo modelo desse golpe à brasileira, né? Que é ou seja, uma ditadura institucionalizada ainda mais engenhosa do que a que nós tivemos na civil militar da última vez, né? Ou seja, aquelas estratégias que nós já tivemos na última vez de tentar parecer legal aquilo que é uma afronta, por exemplo, isso aqui, elas estão mais bem elaboradas, essa é a verdade, né? Porque isso aqui, na verdade, está instituindo o quê? Uma censura aos professores. Uma censura, uma escola meramente tecnicista, assim como se toda a educação problematizadora, crítica, que é padrão mundial, né, gente, que é vanguarda, não é nem tão vanguarda ainda. Eu estava lá no ensino superior em 2003, 2004, isso já era batido. Ensino crítico, né? Educação crítica, formação do cidadão pensante, capaz de aprender sozinho, capaz de construir conhecimento, o professor como mediador, como condutor do processo, mas participante e não aquela educação positivista de cima para baixo, onde o professor é detentor do conhecimento e passa para o aluno o conhecimento. Isso já era ultrapassado em 2003, quando eu estava na faculdade. Eu não acredito que eu estou diante de um retrocesso desse tamanho. Né? Mas eu acho que é um endurecimento gradual do regime que vem acontecendo. Eu não vou entrar nesses detalhes desse vídeo, porque ele já vai ficar longo, senão vai ficar muito mais longo. Mas é o que está acontecendo, né? Redução de direitos, censura, dilapidação do patrimônio público, macartismo, tudo o que está acontecendo. E que eu mesmo, aqui no canal, previ em outros vídeos. Claro, eu não sou mãe de nada, mas qualquer pessoa que estuda ciência política, ciência social, estava percebendo o que estava acontecendo. E está acontecendo, continua. E isso aqui, gente, isso aqui, ó, é mais uma prova. Mas está terminando, vamos ver aqui. Parágrafo único. As reclamações referidas no caput desse artigo deverão ser encaminhadas aos ministérios, os órgãos responsáveis da criança e do adolescente, sob pena de responsabilidade. Artigo 9º. O disposto nesta lei aplica-se no que couber as políticas e planos educacionais e aos conteúdos curriculares, as matérias didáticos e paradidáticos, avaliações para ingresso no ensino superior, as provas de concurso para ingresso em carreira docente, as instituições de ensino superior. Ou seja, aqui só coloca tudo, né? Bota tudo isso aqui, todas as seleções e materiais didáticos têm que seguir esses dispositivos. Vou aproveitar o gancho aqui para falar dos materiais didáticos. De fato, os materiais didáticos, eles não são bons, e tem alguns com algumas bizarrices mesmo, mas eu vou dizer o seguinte, todo ano, em todas as escolas públicas do Brasil, se recebe, sei lá, uma infinidade de 5, 6 livros didáticos de cada série, de cada editora. Os professores têm o direito de escolher, e eu digo para vocês, na prática que eu sei, eu não posso falar do resto do Brasil, mas na minha prática de 12 anos e pelo menos 5 municípios diferentes, todos aqui no interior do Rio Grande do Sul, tá? A maior parte dos professores não usam um único livro didático, os professores montam o seu próprio material didático, com recortes de outros livros, segue uma prática, eles não trocam todos os anos os livros. Então, a influência dos livros didáticos, gente, ela é muito pequena, e mesmo assim existem livros bons, os professores têm o direito de escolher dentro desses 5 ou 6, e tem algumas bizarrices, mas eu acho que não tem como ser significativas nesse sentido. E o principal, gente, tudo isso aqui é muita questão assim, ele se fala da questão do marxismo está sendo incorporado e tal. Então, não, a nossa educação ela ainda é positivista na sua forma prática, embora na academia isso já seja ultrapassado, né? A gente se fala em construtivismo e até coisas muito mais atuais. Mas os professores, de maneira geral, eles desconhecem o que é marxismo, tá? Eles, quando conhecem um pouquinho, eles vão conhecer um pouquinho do construtivismo, mas o marxismo em si eles desconhecem. Vai ter um professor por escola, de um universo de 15, 20 professores que passam na vida dos alunos, que talvez conheça e que talvez toque no assunto. Então isso é uma paranoia, na verdade, que é usada como uma bandeira para atacar a liberdade de pensamento. Então, o que eu insisto desse projeto é que ele vem justamente para fazer aquilo que ele diz estar contra, como todo o resto do enredo que está acontecendo no Brasil nesse momento. Ele vem dizendo que é para combater ideologias, justamente para impor uma ideologia sectária, conservadora e impraticável. Então, de tudo isso que eu li aqui para vocês, e estou falando aqui há todo esse tempo, ou são bizarrices absurdamente estúpidas,
desculpa, eu vou usar esse termo, ou são coisas desnecessárias porque já estão contempladas pela legislação vigente. Então não tem como ponderar, não tem como fazer meias palavras, tá? Nós precisamos se unir e fazer uma campanha contra isso. A educação dos nossos filhos que está em jogo é uma coisa muito séria e que pode provocar uma cicatriz difícil de ser contornada. Tá ok, galera? Falou, valeu, fiquem na paz todo mundo aí, galera.